Bem-vindo a todo mundo. O pessoal que já acompanha a gente sempre está por aqui. E hoje eu acho que é um tema que interessa a todo mundo, né? Todo mundo que está pensando aí fazer uma reforma, uma construção, deve estar na dúvida se contrata, se não contrata, ou quem contrata, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar aqui se arquiteto é coisa de rico ou não, né? Muita gente acha isso, mas vamos desmistificar isso, né? Olá! Tudo bom, Joana? Como é que tá? Tô bem. Que Um pouquinho legal. nervosa, né? Coisa de live, mas o bate-papo acho que vale a pena. Não, eu Então, nem se preocupe. Eu já fiz algumas e aí é mais uma conversa mesmo, né? A gente vai bater um papo aqui, só que tem um monte de gente olhando a gente aí, né? Então é a única diferença. Me fala um pouquinho de ti, Joana. A gente se conheceu rapidinho, né? Num evento que teve aqui, o evento da Eliane, né? De cerâmicas. E aí a gente trocou um papo ali de 3, 4 minutinhos, foi uma coisa bem rápida, né? E eu vi essa tua postagem e achei, assim, uma sacada muito bacana, né? Porque realmente as pessoas acham isso, né? Que arquiteto é coisa de rico. Mas antes, me fala um pouquinho de você, para o pessoal que acompanha a gente te conhecer um pouquinho melhor. Regis, eu tô nessa estrada aí da arquitetura há 11 anos, né? Antes eu falava 10 anos, agora já tem 11 anos de formada, mais o tempo que a gente já está na faculdade, a gente já está envolvido com a área, né? Eu formei pela UFBA, lá na Bahia, eu sou baiana, sou de Salvador, e tô morando há 3 anos aqui no Ceará, inclusive o meu caçula, ele é cearense já, foi muito bem recebido aqui na região, né, de Fortaleza. E eu tenho especialização em construção sustentável. Logo que eu me mudei, peguei alguns projetos pequenos, não tive sorte com parceria. Eu logo que cheguei, eu já engravidei, né, como eu falei. E aí eu tive umas parcerias com outros profissionais que não deram muito certo. E aí eu criei um curso online também para ajudar esses profissionais a saber o que é um projeto executivo. Então, assim, tem a parte teórica da formatura, mas eu sou muito envolvida com a prática. Eu gosto de ensinar, gosto de falar e gosto de defender muito a nossa profissão, a ética da nossa profissão. E eu passei um pouco meu tempo de licença maternidade, né? Assim, aproveitando para escrever, que foi a historinha lá do texto, né? Que eu estava escrevendo a cada 15 dias um texto. E aí, lá no ano passado, eu escrevi isso, né? Arquiteto é coisa de rico, com essa reflexão. E, recentemente, uma colega nossa, eu navegando aí pelas hashtags de arquitetura, eu me deparei com o meu próprio texto, com algumas partes que eu julgo extremamente importantes, cortadas, inclusive, mas era o meu texto. Até, eu não sei, vamos começar, né? Do fim para o início, mas eu começo o texto com vários As e Os, tipo, arquiteto não é coisa de rico, e o restante do texto é justamente definindo, né, trazendo informações importantes. Inclusive foi assim, esse episódio aí da outra profissional me alertou dessa postagem. Na época eu não tinha visto, acho que eu não acompanhava o teu trabalho ainda, que a gente não tinha se conhecido. E aí eu acho que essa postagem foi que reativou esse teu texto e eu achei muito pertinente, né? E foi o que me alertou também. Maravilha, eu fico muito feliz porque eu escrevi com muito amor a profissão, né? Em um momento muito delicado, que é o pós-materno, digamos assim, né? Então tenho muito carinho por aquelas palavras, ainda que meio que misturado, algumas coisas, talvez eu corrigiria algumas coisas, mas essa coisa mesmo da importância, eu acho, não sei se esse já seria o primeiro gancho, mas dizer um pouquinho dessa importância do planejamento, né? A gente se planeja muito pouco. E assim, aí... eu vou até puxar, porque assim, o que é que eu fiz? Eu imprimi aqui o teu texto que tu escreveu e vou puxar aqui literal o que é que você falou, né?
Assim, eu acho a primeira frase é super bacana, porque assim, contratar o arquiteto é coisa de quem tem planejamento, organização e cuidado com o próprio dinheiro na hora de construir e reformar. É isso que a gente tenta colocar na cabeça dos clientes, né? E às vezes essa é uma frase que eu acho que foi muito feliz ela, porque ficou bem objetiva, né? A definição, né? Então, assim, quem planeja, quem precisa de projeto é quem planeja e quem se preocupa com o que vai gastar. Se vai gastar pouco, médio ou muito, aí vai depender do objetivo do planejamento, né? Mas se você vai gastar pouco, médio ou muito, você tem que planejar. Então, já puxando esse gancho, fala um pouquinho da tua intenção quando tu escreveu isso também. Regis, foi justamente isso, tá? De mostrar que a nossa profissão não é um artigo de luxo, né? A nossa profissão, ela é técnica, né? Tem a arte, tem a sensibilidade. Eu, por exemplo, sou super fã do seu trabalho, até quando, é você que a gente meio que se conheceu comigo te tietando, né? Eu vi lá o cara tá fazendo e eu fui tietar, total, né? E aí, então tem um pouco de arte, tem a relação com desenho, né? Enfim, com história, mas eu acredito muito que nosso trabalho é extremamente técnico. A gente constrói antes, né? Então, a gente tem um mapa da mina do planejamento. Sabe o que eu costumo dizer para alguns clientes? Em um mesmo banheiro, às vezes você pode ter uma cuba, uma pia, né? Para quem não sabe, que custa R$5.000, que custa 500 ou que custa 50, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Você tem uma faixa de valores distintos e você tem resultados diferentes, obviamente, a depender do produto, mas se você tem um bom planejamento, você consegue escolher. Falar assim, olha, isso aqui merece investir mais, isso aqui já dá pra gente melhorar um pouco, vamos baratear neste revestimento, vamos baratear nesta solução. E até assim, né? Esse planejamento, ele é feito com base no objetivo da pessoa. Se é um banheiro simples, o objetivo é economizar. Se é um banheiro de um local super sofisticado, o objetivo é encantar. Então, assim, da mesma forma, existe um planejamento e existe uma faixa de gasto de acordo com o seu objetivo. Eu acho que a primeira coisa do planejamento é definir onde é que eu quero chegar, né? O que é que eu quero. E aí, você, em cima daquilo, você vai planejando. Né? E assim, tu continua aqui no teu texto dizendo assim, né, que para quem quer economizar, né, o planejamento vai diminuir desperdício, retrabalho e insatisfação, porque se você não tem aquele objetivo bem traçado, você pode ter feito o melhor projeto, o melhor planejamento e tá no lugar errado, né? Você pensa também quando as pessoas não projetam, né, e constroem, gastam rios de dinheiro, porque construir é caro. Gente, uma obra, você vai gastar dinheiro, não existe obra sem empreender recursos financeiros, né? E aí você vai gastar aquilo tudo de material, embolso, reboco, chapisco, mobiliário, e o resultado você não vai gostar, e o resultado você vai sofrer naquele lugar. Eu acho triste. Eu diria isso, a palavra é essa, não bate uma tristeza. E a gente é o profissional que pode ajudar. Então, para quem realmente está pensando em construir, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quem tem amor, mas cuidado com seus recursos financeiros, vai precisar planejar. Né? Isso é muito... Olha, eu vou dizer até uma coisa, Regis. Tem, às vezes, clientes com casa simples, que querem financiar uma reforma. Se a pessoa tem um projeto na mão, isso facilita esse processo de financiamento, né? Então, acho que a gente é um profissional, a partir do momento que ele adquirir um imóvel ou adquirir um terreno, pensa realmente em construir ou reformar, a gente é o primeiro profissional que ele deve entrar em contato. Porque somos nós, realmente, que somos deixa eu pensar numa palavra, mas somos os centralizadores de diversas disciplinas, né? A base. Assim, é muito o que a nossa ideia, né, é o que vai materializar aquele sonho, né? Então eu falo muito disso, olha, não adianta você imagine que você vai investir
muito dinheiro na ideia de alguém. É isso que você está fazendo quando você escolhe seu arquiteto. Você não está investindo o valor do projeto naquele profissional. Você está investindo o valor de toda a sua obra naquele profissional. E como a gente é especialista muito em casas, né? Então, muitas vezes é o recurso da vida de trabalho da pessoa que ele vai investir numa obra, né? E escolhe, às vezes, um arquiteto que ele não teve tanta sintonia, porque está um pouquinho mais barato, mas ele não está investindo aquela diferença de alguns milhares de reais. Ele está investindo aquelas centenas de milhares de reais que ele vai fazer a casa, né? Então, o cliente, às vezes, não consegue ver isso, né? Eu lembro, no texto, por exemplo, você vai ter um pintor, você vai ter um eletricista, você vai ter todo aquele material que você vai colocar. E quem é que vai dizer o que o pintor vai fazer, o que o eletricista vai fazer, o que o gesseiro vai construir? Quem vai dizer tudo isso vai ser o arquiteto. E eu acho que eu brinco em algum momento do texto que talvez não custe nem o valor do porcelanato, né? Então... eu vou até puxar aqui o que tu fala, né? Que assim... Deixa eu achar aqui, né? Na ponta do lápis, o arquiteto pode ter o preço menor do que vai custar o porcelanato da sua casa. Na verdade, é bem menor, né? Vamos ser sinceros, né? O custo do projeto é muito menor do que o de porcelanato numa casa. Mas, se você comprou errado só o porcelanato, já deu um prejuízo enorme, né? Exatamente. E tem várias formas, né? Coisas que dão errado, pegando o exemplo do porcelanato. Desde assentar fora do alinhamento do piso, a assentar com o espaçamento errado, a assentar com a massa errada, ou ter perdas desnecessárias. Então, tudo isso são custos que poderiam ser evitados, né? Ou desperdícios que seriam evitados. Para você ter ideia, eu tenho um cliente que eu faço interiores que a casa toda dele está na parte da varanda, porcelanato branco polido. Brilhante. Então, primeiro que aquele piso vai arranhar. Segundo, que está sujeito a eles escorregarem. Então, é perigoso mesmo. Então, você pensar num material inadequado, num local inadequado, olha o custo disso, né? Na verdade. Então, eu acho que o que você falou é perfeito. Você está ali, é um investimento muito alto que você vai fazer para você... O valor que você paga pelo arquiteto e o resultado que você tem a partir disso, não tem... eu não sei mais. Desequilibrado, né? Para a gente é muito claro, às vezes para o cliente não. Eu até, assim, faz parte do meu atendimento ao cliente, colocar algumas vantagens, e assim, vantagem, mas é o que é o nosso trabalho, né, na verdade. E eu divido assim em partes, né? A primeira coisa que eu digo são as vantagens estéticas, né? Então, você vai ter um edifício mais bonito quando você está com um bom projeto, né? Soluções técnicas, a gente está sempre antenado ali nas soluções técnicas mais arrojadas, mais atuais, né? E isso tudo acaba valorizando o imóvel, né? A gente mesmo se encontrou num evento de uma determinada marca, nos capacitando, conhecendo materiais novos. Então, assim, a todo momento tem um material novo. No outro dia, como eu falei lá no Instagram do curso, eu estava comentando sobre materiais de bancada. Hoje em dia, tem o Decton, cada você pisca o olho tem um material novo, e a gente está na linha de frente desses materiais. E a gente sabe a diferença entre um mármore, entre um granito, porque pode, porque não pode. Já temos alguma ideia de valores, o que vale a pena usar, o que não vale. Então, assim, esse resultado estético, quando você chega, nossa, casa de arquiteto, por quê? Porque é redondo o processo, né? Tudo pensado. Então, você olha, acha tudo lindo, mas esse processo é realmente fechado em si mesmo, né? Para um resultado bacana. E a gente muitas vezes, eu digo que o cliente vem com muitas ideias bacanas também, mas a gente tem que equilibrar o que o cliente está sonhando com o que é possível dentro do custo dele
e com o que é possível tecnicamente. Às vezes a pessoa vê uma técnica construtiva que é muito difundida em outro país e aqui não, né? Então, assim, o custo que você vê que lá é muito mais barato, aqui não vai ser, porque não tem a capacitação, né? Então, assim, eu vou aproveitar o momento e já tem alguns comentários para a gente responder aqui o que é que estão perguntando para a gente. Estava aqui no começo, pessoal, orientando que minha cabeça estava cortada no vídeo. Deixa eu ver aqui. Ó, uma obra, é da Érica Rosal, uma obra que não tem assinatura de um arquiteto pode ser multada? Sem dúvida. Na verdade, assim, pode ser um arquiteto. De um técnico, né? Pode ser um arquiteto, um engenheiro ou um responsável técnico, mas tem até um censo de 2010, né, que mostra que no Nordeste 93% das obras não tem responsável técnico. Então, assim, é muita obra sem acompanhamento técnico necessário, com desperdício, tudo. Então, pode ser multada, pode ser embargada. Hoje, principalmente em condomínios, os síndicos podem ser responsabilizados, né? Civil e criminalmente. Então, assim, é um assunto bem sério isso, né? Dá até um tema de outra live a gente falar né? Mas realmente... Inclusive, às vezes você está ali fazendo uma pequena reforma, algum vizinho te denuncia. Você não tem um alvará, você não colocou esse seu projeto para aprovar na prefeitura. Então, já a partir daí, né? Então, por isso que você precisa de um profissional, realmente um responsável técnico, para poder ter esse projeto, né? E assim, só para todo mundo ficar sabendo, tá? Colocar uma tomada na parede é uma reforma. Então, as pessoas às vezes acham que não, vou colocar um chuveiro elétrico e vou puxar um fio. Isso é uma reforma, isso influencia muito em vários aspectos ali de dimensionamento de carga do edifício, tudo. Então, às vezes não seria somente... A única coisa que eu digo que você pode fazer sem às vezes, um responsável técnico é pintar. Pintar tá liberado, mas o resto, praticamente tudo é reforma. Sim, sim. É importante. Importante você estar assessorado por esse profissional. Aí nem você vai abrir uma empresa e você não vai contratar um contador, né? Por quê? Por que não contratar um especialista? Se até para... Aí eu não lembro quem foi o profissional que falou essa frase, mas eu vi já outro arquiteto comentando. Quando você vai casar, você faz o seu bolo do casamento ou você contrata um especialista para fazer teu bolo do casamento, né? A não ser que você seja especialista. Por que no seu casamento, na hora de fazer o bolo, você contrata um especialista? Na hora de fazer o lugar que você vai morar, que eu acho que ganhou, inclusive após essa quarentena, eu acho que as pessoas conseguiram observar melhor essa questão da qualidade do espaço que elas vivem. Inclusive, você fez uma live muito boa sobre os próximos... Foi uma live que eu consegui acompanhar, sobre as mudanças da arquitetura, né, pós-Covid. Isso. 6 meses depois a gente vê se está valendo. Mas já está programada a próxima para ver se realmente o que mudou, que estava mudando, ia continuar, né? Foi muito bacana, você conseguir assistir. Então, a gente fica pensando, as pessoas tiveram a oportunidade de realmente ficar confinadas, né? A maioria das pessoas ficaram, né? Mais da metade da população ali viveu o próprio espaço e puderam perceber a importância, né, desse espaço bem projetado, bem cuidado. Então, assim, existem modelos diversos que você pode ter para poder melhorar o seu espaço. Você estava falando até esteticamente, tem outras vantagens também que eu acho que você estava comentando aí, né? Vou até entrar aqui nas outras vantagens. Eu coloco aqui, eu divido em seis níveis, né? Tem vantagens assim de materiais, né? Então, a gente até já falou um pouquinho, o emprego correto dos materiais. Então, um piso que é antiderrapante no lugar que ele precisa, né? Evita um acidente. A gente tem uma preocupação muito grande com os detalhes. Então, às vezes, quando um material, como é que um material encaixa com outro ali para ficar um acabamento bacana? A gente pensa nisso e muitas vezes quem não está assim nesse dia a dia
não consegue ver isso, só vai ver quando está pronto, né? E aí não, é aquela, vai desfazer para fazer de novo, né? E assim, quando você tem um projeto detalhado, ele aumenta a qualidade da execução, né, do serviço. Então, eu sempre vou dividindo isso e aí, algumas coisas a gente já até comentou aqui, né, de um projeto, como influencia. Inclusive, não sei se você sabe, Regis, mas uma das minhas atividades, na hora que eu me apresentei, eu não comentei, mas eu também faço gerenciamento de obras para algumas redes de varejo. Olha como eu sofro com a qualidade de alguns projetos que chegam, né? Eu acho que os engenheiros, aí tem motivo, às vezes, de não gostar tanto do arquiteto, às vezes porque a importância do projeto é tão grande que quando chega um projeto ruim na obra, ou pouco detalhado, ou com pouca informação, você tem dúvidas. E aí, quem é que vai resolver isso? É quem está lá na linha de frente. E, normalmente, a pessoa que está lá na linha de frente está debaixo de uma camada de poeira. Não está assim, ó. A gente está aqui, você imagina que aí também, sentadinho, bacana, ó, de frente para o seu computador, no ar-condicionado. A sua capacidade de assimilar informações é totalmente diferente da nossa, que está diante de uma obra. A decisão que vai tomar não é a melhor. Você está falando de uma obra que tem um arquiteto lá, como você, de gerenciamento, engenheiro, e as que não tem, né? E as que não tem. Mestre, eu digo, olha, que não é só. Que alguém decide, tá? É o que eu digo para todo mundo. Alguém decide. Se não é você, se não é seu arquiteto, se não é seu engenheiro, é o pedreiro. Então, alguém decide como é que aquilo ali vai ser feito. Então, é melhor você decidir, né, junto com o seu arquiteto, e digo mais, é melhor o cliente pensar em investir nessa tomada de decisão, porque muitas vezes o cliente não quer investir nisso, que é um projeto que vai só até aprovação, ou não quer pagar a hora do profissional que está dedicado àquilo ali, procura o profissional mais barato. Então, assim, não é só do arquiteto não fazer, né? É do cliente estar disposto a investir nisso também, né? Então, alguém decide, né? Você lá que está na sua obra, você decide pelo projeto que não estava. Mas, e se não tiver uma pessoa como você lá, quem decide, né? E aí eu chego na outra leva aqui de vantagens, né? Que é que eu digo que eu coloco uma adequação. Então, assim, a gente, quando faz um projeto, a gente vai pensar o espaço exatamente para a necessidade do cliente, né? Nem mais, nem menos, né? Perfeito. Outra coisa que eu coloco é assim, dimensionamento ideal dos mobiliários. Às vezes as pessoas colocam um espaço que o mobiliário que a pessoa quer não cabe dentro daquele ambiente. Então, quando você está falando de arquitetura e de interiores, isso aí vale, né? Às vezes até na arquitetura, aquela coisa, às vezes o sofá vai comprometer uma circulação do espaço, né? Eu acho que a maioria dos clientes esquecem a circulação, de modo geral, tanto que a maioria da autoconstrução esquece a escada, por exemplo. O quanto de espaço uma escada ocupa, né? Então, realmente, essa parte aí... No dimensionamento, eu acho que a gente brilha, né, Regis? A nossa profissão, de modo geral. É até o que eu digo muitas vezes, assim, quando você chega numa casa que foi projetada, bem projetada, você diz assim, ela parece que é maior. Mas não é que ela é maior, é que ela cabe tudo que ela precisa caber, né? Então, assim, é muito disso. Regis, eu preciso te falar agora. Como eu falei, eu não sou daqui, né, de Fortaleza, eu sou lá de Salvador. Vou falar duas coisas que eu acho que eu já até falei para algumas pessoas na hora da negociação da proposta, né? Eu morava num apartamento em Salvador de 68 metros quadrados, tá? Um apartamento bem pequeno, 2 quartos. E eu fiz ele todo projetado. Foi nosso primeiro apartamento quando eu casei. Então tem aquele carinho, tem um projeto bem feito. Eu fiz iluminação, fiz as bancadas, fiz bem cuidado mesmo meu apartamento. E aí, 2 informações sobre ele. Uma emocional, né? Eu vou dar um exemplo emocional, que a gente está aqui em Fortaleza, uma casa que foi alugada pela empresa do meu marido, quando a gente se mudou.
E a casa é uma verdadeira mansão de 300 metros quadrados. A casa é enorme, muito bem projetada, muito bem feita, mas ela não teve seu interiores projetados, porque a gente só chegou, até porque a casa era muito grande, era alugada, a gente não quis investir, então a gente pegou alguns móveis soltos, enfim. A gente sente muita falta do nosso pequeno apartamento lá, que foi exatamente projetado para assim, o local de pôr a bolsa, a disposição que eram as roupas, assim, era tudo pensado pra gente, né? Que aí fomos nós mesmos o cliente. Então, eu senti na pele os benefícios de ser, porque acho que a maioria de nós não cresceu numa casa projetada por arquitetos, né? Existe essa questão também. Então, eu senti na pele os benefícios desse interiores feito planejado, né? Sim. E outra questão aí vai financeira, eu falei uma emocional, vamos falar a financeira. O meu apartamento, 502, o 402 também estava à venda, porque a gente se mudou agora, 2 anos depois a gente resolveu vender. A gente conseguiu agregar valor, o nosso apartamento ficou de cerca de 50 a 60 mil reais a mais do que a gente estava pedindo, e vendeu, assim, tinha mais de um interessado, inclusive, mesmo nesse momento de pandemia. Então, ainda tem esse investimento, Regis, que eu não estava pensando, que a velocidade da venda de um imóvel bem projetado em relação a outro que não foi. Eu falo isso em casa, interiores, você nota a diferença de imóvel que teve um cuidado em seu projeto de fachada, de entorno, né, no caso das edificações, e no caso de interiores também faz total diferença. E para você ver, 3 vezes maior. Até um nicho de mercado que muitos arquitetos não veem, porque realmente é pouco explorado. Eu tenho alguns parceiros que são donos de imobiliárias. Então, muitas vezes, aquele imóvel que está encalhado ali, o cara me chama para eu dar uns pequenos retoques no imóvel para vender mais rápido. Então, às vezes é apenas uma pintura de fachada, que a gente faz um detalhe, que faz umas cores que são mais que os clientes gostam mais. Então, muitas vezes, você investir na pintura do mesmo jeito. Você só investir um pouco mais para um profissional lhe dizer, olha, faz a pintura desse jeito que vai chamar mais atenção. E vende mais rápido. Né? Sim, sim. Então, tem todo esse valor agregado, né? Que é difícil as pessoas dimensionarem isso, né? E como você falou, você iria gastar com a pintura de qualquer forma. Por que não gastar ali numa consultoria ou em algo, né, mais em conta que vai refletir o imóvel vende-se por quanto? Por 300 mil, por 500 mil, por 1 milhão? Né? E quando chega esse valor, é tão diluído e tão irrisório, sabe? Sem dúvida. Eu acho que de fato, acho que escolher arquiteto não é só quem tem organização e planejamento, não, é quem é inteligente. Tem visão, ali, né? Tem a visão que aquilo ali vai te dar retorno, né? A gente vê muito isso em programa fora do Brasil, que vai lá o arquiteto e melhora a casa para vender, né? Tem vários aí. Mas no Brasil ninguém vê isso, né? Impressionante. São 2 amigos, parceiros, que fazem isso, só 2. E eu tenho vários parceiros corretores, donos de imobiliária, e eu já até conversei com alguns, mas as pessoas parece que não lembram na hora, querem gastar o mínimo. Você conhece? Você conhece o serviço chamado Home Staging? Já ouviu falar? Eu conheci há pouquíssimo tempo. De uma profissional que eu curti no Instagram. Eu compartilhei o Instagram dela, eu realmente não lembro o nome dela, depois eu vou compartilhar, mas eu sei que o serviço é esse. O que ela faz? Ela é lá do Sul, não conheci por aqui, e sou fã do trabalho e da visão de mercado dela. Ela faz interiores para fotografar os apartamentos para venda. Ela chega, ela põe um café feito, ela põe flores, ela faz bem decor mesmo, mas as fotos de antes e depois ficam incríveis. Ela coloca uma toalha, um cachepô, põe os quadros, põe nada fixo, mas só porque só aquele olhar profissional faz com que o imóvel seja vendido mais rápido, né? Então, quanto custa isso? Qual é o custo do imóvel parado que você está pagando de condomínio, Enfim, eu acho que... E isso é muito bacana, porque os clientes não fazem essa matemática também, né? E assim, voltando aqui à nossa pauta, da adequação, tinha só mais uma coisa na adequação que eu coloco, que é
está adequado à legislação. Quanto é que não custa você fazer um imóvel, aí depois você vai aprovar, porque depois de pronto, tem muita gente que faz isso, eu não entendo, né? Depois do imóvel pronto, você vai tentar aprovar. Aí não está adequado, você vai pagar uma multa. Ou nem isso, você não vai conseguir regularizar o seu imóvel. Quanto você gastou naquele imóvel e ele não pode ir para o documento, você não pode vender financiado, você não pode alienar num banco, você não pode fazer nada com aquele imóvel porque ele não está adequado. Então, assim, a gente falou disso agora mesmo, né? De velocidade de venda. Você imagina você tentar vender um imóvel, é uma casa de 500 metros, mas, cara, na minha escritura só tem um terreno, porque a casa não pode ser aprovada. Quanto desvaloriza isso no seu imóvel, né? Então, você já pagaria 3, 4 projetos. Muito. Só porque desvalorizou, você já... Até mais, né? Até mais. Vamos lá, outro questão aí de vantagens, né? Eu coloco o conforto. Aí você vai essa primeira é a sua área, sustentabilidade e greenhouse, que a gente, quando faz projeto, a gente está preocupado muito com isso, com o emprego correto, menos desperdício. A gente fez até a live passada, foi sobre isso. Preocupação com conforto. Pois tá lá no nosso IGTV. Quem não conseguiu, vai lá, tá super bacana. Aí a gente também tem uma preocupação com conforto ambiental, ou seja, a pessoa tem uma casa ventilada, iluminada, com a temperatura agradável dentro, né? E a adequação às condições geográficas, né? Muitas vezes a pessoa pensa que você está olhando a planta do projeto, e não é. Eu estou estudando a geografia, os ventos, o entorno, a iluminação. O projeto faz muito disso também, né? Muitas vezes o cliente não tem nem ideia disso. E aí eu volto até a relacionar com o momento que nós estamos vivendo hoje, a sanidade mental das pessoas absolutamente enclausuradas, né? A gente ter um ambiente, um espaço bem ventilado, nossa, que diferença que não é, né? Um bom projeto, uma boa ventilação, adequação mesmo espacial, impacta na sua saúde mesmo. E a gente aqui no Nordeste, né, no Ceará, é um sol em cada cabeça. Então, o que é uma casa que é mal feita e ela é quente, né? Imagina, né? No uso das cores de maneira inadequada. Você está trancado dentro de uma casa quente, sem ventilação, sem iluminação. Ou você está no ar-condicionado e com as luzes acesas, aí você está gastando muita energia. Então, e aí vai totalmente contra a sustentabilidade, né? De você estar desperdiçando energia naqueles equipamentos. Com certeza, com certeza. Você conseguir também colocar energias renováveis de alguma forma, né? Usar um pouco do sol, usar um pouco do vento, tudo a seu favor. Os ganhos são além dos materiais. Mais uma vez, a gente volta naquilo que a gente vai ter argumento para o bolso, para aquele cliente que pensa realmente mais no dinheiro. A gente vai ter argumento para o lado emocional e para quem está preocupado realmente com o futuro do planeta, por exemplo, né? Para o que a gente vai deixar para os nossos filhos. Eu coloquei na live passada da Greenhouse, né? Muitas vezes o cliente diz assim, mas vale a pena financeiramente eu colocar essa solução? Mas você não pode pensar só nisso. Se empatar o financeiro, já está valendo a pena que você está preservando o planeta. Então, se for um pouquinho mais caro, já está preservando o planeta. Se está valendo a pena, você está preservando o planeta. Então, assim, as soluções você tem que pensar que, mesmo que sejam um pouquinho mais caras para elas serem sustentáveis, vale a pena que você está preservando muito de gasto lá na frente, né? Imagina o que é limpar um rio, né? O custo que é limpar o rio seria muito mais barato você fazer o esgoto antes. Então, é nessa que a gente tem que pensar, né? Pensar. Exatamente, cada vez mais, né? Com certeza. Sem dúvida. Vamos aqui para a próxima. Eu coloco como facilidades, né? As facilidades que tem nas vantagens dos arquitetos. Primeiro, o equilíbrio entre beleza e funcionalidade. Aí você vai direto no seu apartamento, né? É um apartamento que era pequenininho, bonito, mas super funcional. Então, às vezes, o grande, muito bonito, eu digo que tem casa que é de revista, que a casa é maravilhosa, linda, mas parece que ninguém vive lá dentro, né?
Então, assim, as coisas são só estéticas. E a nossa... Minha sócia, lá em Salvador, eu tinha um escritório com mais 3 sócias. Aí ela pegava nessas revistas e disse, de quem que mora aqui? Como é que você brinca com seu cachorro aqui dentro, entendeu? Então, realmente, você tem locais que... excelentes para uma indústria, talvez, ou enfim, para uma... não está humanizado, mas é que tá. Às vezes é aquilo que aquela pessoa precisa, é personalizado mesmo, né? Então... E eu acho que também vai muito no que você falou agora, dessa profissional que você viu que era do Rio Grande do Sul, né? Que as fotos dela também são pensadas para a venda. Muitas vezes aquela solução ali é muito mais estética, direcionada para a venda do que para morar em si, como uma funcionalidade, né? Total. Nem tem. Eu botei a hashtag homestage, mas parece que é uma coisa famosa no exterior. Eu não vou conseguir achar ela por aqui, porque tem muita coisa. Eu vou procurar, não conhecia não. Vou tentar me informar. Tem alguns, eu vi aqui alguns estudantes entrando, algumas pessoas que eu conheço da área, é um nicho de mercado, homes, eu vou escrever aqui nos comentários. Homestage, certo, vai. Segue. Eu vou até aproveitar e vou ler aqui uns comentários aqui, né? A Vieira Solange falou que acha o arquiteto indispensável. A felicidade é maior numa casa projetada, sem dúvida, a pessoa está mais feliz ali dentro. E assim, eu estava conversando com um amigo psicólogo, ele estava falando muito disso, que muitas vezes as pessoas estão irritadas com a casa e não sabem o que é que está irritando elas, mas é aquela bagunça da casa, é a casa desarrumada, que ele influencia na saúde mental das pessoas também. Pavimari Brasil, está dizendo que foi muito bem colocado aqui as nossas observações. Que bom. Solange, novamente, as pessoas nem perguntam o preço pensando que não tem condição. Tem muita gente que tem medo de vir no arquiteto porque acha que já não pode pagar sem nem vir, né? Ver. Gente, olha lá na loja quanto custa o porcelanato, faz as contas da sua casa e vem falar com a gente. Não tenho medo. Tenho medo de pegar e construir 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, 200 e lá vai metros quadrados, sem planejamento. É disso que vocês têm que ter medo. E não de contratar um profissional, não de vir conversar com um profissional. Aí, claro que depois tem questões de afinidade, de estilo e tudo mais. Mas não tenho medo. Vá. Eu digo muito para o cliente o seguinte: quanto é que custa a raiva sua? Porque se você fizer... Perfeito. Se você tiver aquela cerâmica desalinhada que só você vê no banheiro, né? Que você todo dia vê, todo dia você vai ter uma raiva por causa daquela cerâmica. Então, você colocar aí 5, 10 reais, pense aí que é mais... em um ano você teria pago o projeto facilmente, né? Então, é muito disso. Quanto é que vale uma raiva? Quanto é que vale, assim, você tá mal instalado, você tá sentindo falta daquela tomada para o seu computador, você está sentado torto para o seu celular carregar enquanto você usa. É muito de pensar nisso também. Tem uma frase do Winston Churchill, né, que ele diz que nós moldamos os edifícios e os edifícios nos moldam, né? Essa frase é bem famosa, até para a parte que a gente estuda aí neuroarquitetura e tudo mais, que é justamente a gente projeta um edifício, mas ele vai nos moldar, né? Onde a gente vive vai ter um impacto direto em quem nós somos, como nós agimos e como nós vivemos, né? Com certeza. É verdade. Tem até aqui mais um comentário. Se um projeto feito para vender muda tanto a qualidade de uma residência, imagina um projeto personalizado, feito do jeitinho do cliente para ser um lar. Incalculável. Quem falou foi a pesquisa ARC. E é isso, ótimo, a colocação perfeita, né? E assim, vou voltar lá no início, que a gente começou, objetivo, né? O objetivo de um projeto feito para vender é vender. Um objetivo de um projeto feito para morar, para se sentir bem, é a pessoa ter um ambiente mais agradável. Então, pode ser
de uma pessoa que faz yoga ter o espaço da yoga, da pessoa que é programador ter o espaço de trabalho em casa, da mãe que tem um filho adolescente que precisa estudar. Então, cada família é um mundo e a gente tem que estudar aquilo ali tudo direitinho para ser bem assertivo, né? Com certeza. E, Regis, eu acho que a gente que trabalha como residencial também, eu acredito muito que você, inclusive, tem essa sensibilidade. Nós, arquitetos, a gente consegue, com o tempo da prática, saber como nós vamos projetar para aquele casal que acabou de casar, que é o primeiro apartamento, que a condição financeira é de uma forma. A gente vai saber projetar para aquela pessoa que mora numa casa de rua, numa casa antiga, que quer melhorar aquele espaço. E a gente vai saber projetar para aquele cara que se deu bem na vida e está construindo o sonho da família, né? Um imóvel que vai ficar para a posteridade. Então, existem níveis diferentes da vida das pessoas que a gente vai conseguir falar assim, ó, para ti, calma, vamos aqui, porque você vai conseguir viabilizar dessa forma, essa vai ser a melhor forma para você. Olha, se é uma casa que você está pensando para ficar para os seus filhos, esse material não vai durar, né? Ou então, já que você pensa em se mudar daqui a um ano, não vale a pena investir nesse material, porque esse material é caro demais. Enfim, a gente consegue mensurar e dimensionar o nível de intervenção que a gente vai ter no espaço, a partir desse nível, desse momento da vida. Então, assim, você tem que conversar com um profissional, ele que vai te ajudar. Você não tem a mesma visão e a mesma experiência que a gente tem. E assim, a gente está vivendo isso todo dia. A pessoa viveu aquilo ali por talvez um ano, que seja uma obra super grande, como é do One Casa, mas depois daquele ano, acabou a experiência da pessoa, ele talvez vá pensar de novo daqui a 10, 15 anos, se for o caso, né? O brasileiro tende a ficar muito tempo nos imóveis que ele adquire, né? Então, é muito disso. E aí eu vou puxar o gancho, eu acho que do assunto final aqui da nossa live, que já tem quase 50 minutos, que é aquele que você fala das pessoas que também não têm condição financeira ali no momento de fazer um projeto, de buscar um profissional, né? Existem alternativas, né? Você coloca muito bem na sua publicação lá, empresas júnior de faculdades, onde estudantes podem auxiliar a pessoa. Tem aqui, você coloca da Unifacs, da UFBA, né? Até assistência técnica de habitação, para habitações de interesse social, né? Então, é importante porque todas essas vantagens que a gente colocou aqui são empregadas de casas de luxo a casas simples. Desperdiçar menos, ser mais assertivo, ter conforto, ter uma estética bacana, né? Às vezes a mesma parede que você faz para ficar bonita é a mesma parede que você faz para ficar feio. Então, você está fazendo uma parede. Então, quando você tem esse contato, eu acho muito bacana. Como você colocou, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Eu tenho uma curta experiência acadêmica, porque eu cheguei a ser professora substituta lá na UFBA. E aí, as empresas júnior, né, é muito legal, muito bacana os trabalhos que eles fazem. Obviamente, eles estão aprendendo, tem um professor assessorando, e eles conseguem oferecer um projeto de baixo custo. Então, assim, não tem desculpa de você investir dinheiro em material, em mão de obra, sem planejamento. Então, assim, até as classes mais baixas, que passam por dificuldades financeiras reais, é possível você conseguir uma assistência, né? A ARTS, né, que é a Lei de Assistência Técnica para habitação de interesse social, inclusive minha outra sócia, a Luana, é especialista nessa área, a gente chegou a trabalhar com 200 casas em uma poligonal de interesse social, né? E a importância realmente de você fazer um planejamento para que a pessoa possa intervir de maneira inteligente naquela casa com o mínimo de recursos. Então, eu fico pensando, se existe essa importância, inclusive nas classes mais baixas, você até comentou, se vai mudar uma tomada, já é uma reforma, você vai abrir uma janela no local adequado, né, e você ter a assessoria adequada, o quanto vai mudar a vida daquelas pessoas que estão em um espaço insalubre, Isso aí eu ia colocar com certeza. A pandemia está jogando isso na cara da gente, né?
famílias grandes em espaços inadequados, que já vivem ali há muito tempo e que poderiam ter um espaço melhor, né? Claro, ninguém vai conseguir mudar o mundo e vai melhorar tudo do dia para a noite, mas a gente pode tentar melhorar daqui para frente, né? Então, assim, as pessoas podem buscar também isso, né? Desde da classe alta, pensar isso, mas também a classe baixa, porque vale a pena, é um investimento que vale a pena, né? Exatamente, porque, como a gente falou, né, existem pias de todos os preços, as pessoas precisam construir, mas é muita informação para uma única pessoa resolver tudo sem uma formação adequada, né? É importante aquilo que a gente vê na faculdade. Eu vou colocar uma experiência própria que eu estou tendo agora da pandemia. Eu virei meio professor, porque eu tive que começar a ensinar minhas filhas. E, cara, eu nunca estudei para ser professor. Então, assim, a mesma coisa da pessoa que vai construir e quer fazer um desenhozinho da casa dele, você não estudou para pensar aquilo ali. Vai fazer? Pode fazer. Vai ficar bom? Mas não vai. Provavelmente não, né? Eu não estou conseguindo alfabetizar meu filho de 4 anos, né? Ele já estava escrevendo o nomezinho, tirei das aulas online, porque 4 anos para mim não se justificava, né? Mas assim, eu falei assim, gente, é impossível fazer isso aqui, cadê? Eu fiquei fã, né? Aquelas professoras do jardim de infância, com toda aquela pedagogia, né? Qual a importância desse trabalho? Não é qualquer um que faz. Quem é que... Não dá, gente, não dá, são verdadeiros heróis, né? A gente puxando isso para o nosso mercado é a mesma coisa, né? As pessoas sei lá, vivem ali um pouquinho a arquitetura e acham que estão mandando super bem, mas, cara, tu vai ver que tu não mandou bem quando você gastou não sei quantos R$1.000 numa obra e não mandou bem, né? Então, assim... Não deu certo, né? Pô, gastei aqui minha reserva toda e não ficou legal. Então, assim, para evitar isso também, né? Uhum. E aí tem diversos modelos de contratos, gente. Tem contrato de modelo de consultoria, tem de projeto online, tem de projeto do zero, tem de reforma. Eu acho que tem vários profissionais no mercado capazes de te assessorar, né? Você pode se identificar mais com o trabalho de uma pessoa, de outra pessoa. Não tem desculpa para você gastar tanto construindo e não ter a orientação adequada, né? Não ter o planejamento, não ter o mapa da mina, que é o projeto. Os próprios arquitetos têm diversos preços, cada profissional tem o seu custo, tem o seu investimento, tem a sua infraestrutura. As pessoas normalmente pensam que a arquitetura é preço tabelado, né? E na verdade não é, cada pessoa tem... Então, se um profissional não se adequa ao seu preço, você pode procurar um que se adeque também, né? Mas é sempre importante investir num projeto. Claro, que aí é o que eu digo também, quanto maior o teu investimento, maior a responsabilidade daquele profissional. Então, procura um profissional que esteja de acordo com o tamanho do teu investimento, mas que tem para todo mundo, sem dúvida. Com certeza, e de qualquer tipo de porte de edificação, né? Então, você realmente não tem por que não fazer. Acho que é ter cuidado mesmo com os seus recursos financeiros, né? É verdade. A gente está chegando já quase no finalzinho, pelo meu cronômetro aqui, a gente tem já 55 minutos de live, né? E assim, tu termina aqui tua postagem, né? Colocando que o projeto arquitetônico definitivamente não é um artigo estético ou de luxo, né? É item de qualidade e economia. Otimiza os recursos e potencializa os resultados. Eu acho que dá para fechar aqui a live com chave de ouro com isso, né? Porque assim, resume tudo. As pessoas pensam que é artigo de luxo, que arquiteto não é para mim, que eu não tenho dinheiro para pagar o arquiteto. Muito mais econômico você fazer a coisa pensada. Não quer dizer que vai sair o total muito mais barato, mas com certeza vai ser um investimento muito mais bem empregado, né?
Porque a gente sabe também que quando a gente começa a conversar com o cliente, a gente melhora a visão daquele cliente e faz ele ver coisas que ele não via, né? Com certeza. Valorizar determinados itens que ele às vezes não valorizava, né? Isso. Ou então ele só ia sentir falta quando tivesse pronto, né? Então, assim, às vezes você vai investir um pouquinho mais naquilo ali, mas quando você tivesse pronto e não tivesse feito, ia sentir falta. Então, assim, a gente não quer dizer que a gente vai fazer tudo mais barato, acontecer mais barato, mas com certeza o custo-benefício vai ser muito maior, né? A gente vai potencializar o resultado daquele investimento mesmo. Acho que a palavra é essa mesmo. Investir de maneira inteligente. A ideia é essa, né? A gente vai melhorar o investimento, aquele imóvel vai ter uma qualidade melhor, vai ter um mercado melhor, se for para venda, tudo. Joana, excelente a nossa conversa. Acho que... Regis, amei, obrigada mesmo. Inclusive, foi assim, muito legal ver como existem profissionais e profissionais, né? Então, de um lado, enquanto uma outra copiou, né? Pegou algo e copiou sem dar os devidos créditos, o que é plágio, o que é crime, né? Uhum. Vem um outro profissional que convida para um bate-papo como esse, que amplifica um pouco a nossa voz, vai ficar gravado. Então, você vê os dois lados. Muito obrigada por ser essa face boa da história, né? E assim, a gente tem que transformar tudo o que acontece, de bom ou de mal, em coisas boas. Eu tenho muito essa... Inclusive, quando eu estou em obra com o cliente, eu digo, cara, vai ter hora que tu vai estar com raiva de mim. Calma que a gente vai dar certo no final, né? Então, assim, vai ter problema. Todos os lugares têm problema, tudo tem problema. O negócio é como é que você resolve o problema e como é que você segue em frente, né? A pandemia está mostrando muito isso. Todo mundo está com problema agora. Todo mundo está com dificuldade. Olha o caminho e segue. Se você não está no caminho, não acertou o caminho de primeira, corrige a rota e segue em frente, e vai indo. Né? O negócio é não ficar parado. Como você disse, eu vi a postagem por conta desse problema que você teve. E aí surgiu uma oportunidade da gente divulgar melhor isso, né? E retomar um texto que foi super bacana que você escreveu. Com certeza. Obrigada. Assim, tudo que eu escrevo, como eu falei, tem um pouquinho de mim, então eu fico extremamente lisonjeada, feliz demais. Amei mesmo. Muito obrigada pelo convite, ainda mais pela causa, né? Da nossa profissão, que é importante mesmo. Eu não sei o que a pessoa achou, a gente nem sabe isso, pessoal. Eu acho que não vai dar nem tempo, porque já está aqui, ó, 15 segundos para terminar a nossa live. Então, eu queria te agradecer, realmente foi muito bacana. E se o pessoal tiver alguma dúvida, é só tirar com a gente aqui no direct e eu passo para você também.